Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Feita Aqui. Eu sou a Adriana, sou professora de Química no Campus Formosa do IFG. Eu já estive com vocês em alguns episódios passados do nosso podcast e hoje, mais uma vez, quem está me acompanhando na entrevista é a Raíssa, que já se tornou minha parceira de entrevistas aqui no podcast, que também é professora lá em Formosa. Raíssa, diga oi para os nossos ouvintes. Olá, Adriana. Olá, pessoal. Então, como a Adri já me apresentou, né, eu tô aqui novamente com vocês e a gente vai entrevistar aí uma super profissional da sua área. E hoje, mais uma vez, nós temos a honra e a alegria de entrevistar uma amiga nossa, a Kate das Chagas Oliveira, que é pedagoga e é professora em Formosa junto com a gente. Kate, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem foi escutar nos vários horários aí, a todas, todos e todes, né? Para a gente reafirmar aí toda a abrangência possível. Obrigada pelo convite, como eu disse para vocês anteriormente, estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês aqui nessa tarde. E é muito bom ter você com a gente também, Kate. Então, a Kate tem graduação em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, e concluiu recentemente o doutorado em Ciências Sociais, Estudos Comparados sobre as Américas, pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é docente do IFG desde a fundação do Campus Formosa, em 2010, e tem como temas de estudo processos de socialização da modernidade, movimento operário do início do século XX na América Latina, sentidos políticos da escola popular, pedagogia libertária, questões de gênero e educação. Kate, como que foi o seu processo de escolha pelo curso superior? Nossa, Adriana, essa é uma pergunta muito capciosa, assim, porque ela demanda um pouco um histórico, assim, que está atravessado um pouco pelas políticas públicas, né, voltada à escolarização da classe trabalhadora, né? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, que tem a ver com a tese do doutorado, mas claro que na escolha do curso, que eu iniciei no ano 2000, né, esse ano está fazendo 22 anos aí que eu fiz essa escolha. Claro que essas noções todas ainda estavam por se formar, né, assim, por se compreender. Mas eu venho de um processo formativo do segundo grau, né? Então, só para vocês verem tanto que eu sou antiga, né? Que eu fiz segundo grau, eu não fiz ensino médio, e eu fiz no finalzinho ali da ensino médio, nessa transição democrática do país, né? Mas na década de 90, nos finais dos 90, no momento em que as políticas educacionais estavam todas sendo repensadas, né? Tendo em vista a Carta Magna de 88, então um dos grandes motes de reforma era justamente esse segundo grau, que teve um impacto muito grande durante a ditadura militar, que eu não sei se vocês têm, né, assim, um pouco uma leitura desse momento, com a 5692, né, de 71, teve uma reforma do segundo grau, né, que é conhecida também como LDB, e que ela tratou de realizar uma proposta de profissionalização compulsória no segundo grau. Então, assim, o meu curso, eu estou contando tudo isso porque foi o curso que eu fiz no ensino de segundo grau, e para vocês terem uma ideia, é um curso que ele corta toda, assim, boa parte dos conteúdos básicos, né? E ele visava propor um aprimoramento profissional, que na verdade também era só uma franja de aprimoramento profissional, né? Então foi o curso que eu fiz de técnico em contabilidade,
E aí, quando eu estava fazendo esse segundo grau, eu estava ali naquela coisa, né? Não sabia muito bem o que era fazer faculdade, até porque eu sou de família muito humilde, assim, meus pais são semi-analfabetos, então, assim, eu não tenho muito essa referência, né, de formação superior dentro da família, né? E aí eu fiquei, né, me defrontei com esse desafio, queria muito continuar estudando, porque eu gostava muito de estudar já desde aquela época, e aí eu fiz uma sequência de 3 vestibulares seguidos na área da saúde e fui reprovada nos 3 vestibulares, né? E aquela concepção, né, de que o problema era eu, né? Eu tinha déficit de inteligência, né? Depois eu fui entender que não, né? Tem todo um processo. Mas aí um belo dia eu e um colega meu, a gente sentou nas escadas de um cursinho e a gente olhou um para a cara do outro, vamos fazer o curso menos concorrido, né, que tem, assim. Eu conto isso, é um pouco jocoso, mas, assim, foi uma decisão muito importante, né, e aí a gente decidiu fazer pedagogia, eu e ele, né, fizemos o vestibular e passamos, inclusive a gente estudou juntos, né, assim, boa parte do curso, eu segui na vida acadêmica, ele não, ele foi depois fazer direito. Mas, assim, eu entrei numa universidade federal e comecei a fazer o curso, e aí o curso se revelou para mim como uma potência não só de formação profissional, mas uma potência de formação de vida, né? De um outro olhar e um outro lugar no mundo. Então, eu fui muito feliz nessa escolha, embora não tenha sido assim, uma escolha num sentido mais, né, substantivo da palavra, mas foi de fato uma possibilidade assim fantástica, né? E aí eu comecei a fazer esse curso no ano de 2000, né? Eu terminei em 2003 e foi a melhor decisão da minha vida, assim, e cá estou, né? Hoje eu apaixonada pela educação. Eu lembrava, acho que de uma parte da história, né? Por isso que a gente pensou em propor essa pergunta, que eu acho muito interessante, assim, a gente conversar com pessoas que estão bem-sucedidas, né, na área acadêmica e que o processo de escolha se deu de uma forma, igual você falou, não muito, digamos assim, né? Você não foi sempre apaixonada por pedagogia, né? Então, eu acho importante a gente conhecer histórias assim, porque os estudantes de ensino médio às vezes vivem esse conflito, né? Essas angústias da escolha. E muitas vezes uma escolha que não era esperada, que não foi muito planejada, pode dar bom, né? Então pode resultar numa trajetória boa, né? Num impacto, igual você falou, não só profissional, mas também de vida, né? E, Kate, você chegou a trabalhar com contabilidade? Você fez o técnico em contabilidade? Eu trabalhei muitos anos na área de atendimento ao público. Eu trabalhei, meu último trabalho antes de ser professora, né? Assim, eu já estava cursando curso de pedagogia quando eu entrei quando eu estava nesse trabalho. Na verdade, eu falei tudo trocado, né? Eu estava trabalhando nesse lugar, que era uma concessionária de veículos, eu era do setor de crédito, então eu fazia análise de crédito nesse trabalho, e era um trabalho, assim, extenuante, né, que eu trabalhava às vezes finais de semana, trabalhava até mais tarde, e quando eu comecei o curso de pedagogia, a intenção era fazer um curso superior para melhorar o meu salário nessa empresa. Mas no decorrer do curso, né, assim, veio aquele estalo, até porque eu recebi um convite na metade do curso para ser monitora de sociologia da educação, né, e ganhar, assim, na época era o mesmo valor de bolsa de hoje, R$ 100, né, assim, isso foi em 2002. E aí, assim, me veio aquele estalo falando assim, gente, como que eu sou, né, assim, alienada nesse trabalho, eu preciso, de fato, né, romper aqui os grilhões dessa exploração. E foi realmente uma guinada muito grande esse segundo momento de escolha, né? Se a primeira escolha ela não foi tão definitiva, assim, no sentido de ser escolha de fato, fui levada, né, para escolher o curso. Quando eu faço essa escolha de seguir a carreira acadêmica, aí sim foi uma escolha. E aí, assim, nunca mais eu saí da educação, né? Mas eu não tinha a menor intenção de ser professora, e isso que você disse aí é uma coisa muito interessante, Adriana, porque como eu já trabalho com formação de professores há quase 2 décadas, né, assim, direto ou indiretamente, eu vejo que sempre tem essa questão, assim, né, de ser professor, ser professora, é sempre como se fosse uma derrota, né, assim, aquilo que eu escolhi, que eu não queria escolher, mas aconteceu, e aí eu vou ficando.
E, assim, na verdade, a docência, ela pode ser realmente um espaço transformador do ponto de vista profissional, individual de cada um, né? Então, assim, eu sempre friso muito isso para os alunos, assim, que nem sempre a gente sabe que vai dar certo, né? Mas, às vezes, você vai gostar de atuar nesse campo aí e vai ser, de fato, muito bacana. Agora, tem também os casos dos professores que são levados a ser professores e odeiam, né? E aí é um sofrimento para sempre, né? Que a pessoa nunca consegue parar de sofrer, né? Mas eu pelo menos, eu tive muita sorte nesse ponto aí. Ai, que bom, né? E quando a gente fala sobre o curso de pedagogia, pelo menos para pessoas que são leigas, né, que não têm esse conhecimento da formação, da área de atuação, a gente sempre pensa em uma professora da educação infantil, né, de crianças. E você é docente e pesquisadora no IFG, que é uma instituição de ensino superior. A gente, inclusive, teve uma outra professora que é formada em pedagogia, que atua em Anápolis, a professora Cláudia. E ela atua também, na formação dela foi para atuar no nível superior. Então, Kate, conta pra gente um pouco o que se aprende num curso de pedagogia e quais são as outras áreas de atuação que alguém que faz pedagogia pode atuar para além desse estereótipo que a gente tem da educação infantil. Essa é uma pergunta muito boa também, Adriana, porque realmente existem muitos estereótipos sobre o que é ser pedagoga, assim. Até eu acho que eu já fiz essa brincadeira com você, né? Que os meus colegas me falavam quando eu terminei o mestrado que agora eu podia usar tesoura com ponta, né? Porque assim, é aquele reducionismo mesmo de pensar a pedagogia como um monte de mulheres ali cortando EVA, né? E assim, e faz parte do processo instrumental, digamos assim, né, da atuação com o ensino fundamental ou com a educação infantil, né, explorando aí a questão do lúdico, mas é um instrumento, né, não é o cerne da formação. O curso de pedagogia que eu fiz, inclusive, é um curso que já foi reformulado, né, ele já teve alterações, mas alterações muito boas, né? Mas ao mesmo tempo algumas alterações assim, ainda bem que eu não peguei, porque eu me beneficiei de uma outra configuração que validava muito uma área da pedagogia, que é o que a gente chama de fundamentos da educação, né? Porque se a gente for pegar o pé da letra do que significa pedagogia, ela vem de uma ideia de condução de crianças, né? Um termo que vem da Grécia Antiga, né? Todo aquele papo, né, da antiguidade, e conduzir crianças nesse caminho aí da alfabetização, né? E aí, assim, inclusive na Grécia Antiga, quem fazia isso eram os escravos, mas eram os escravos que eram doutos também, né? Eram escravos que sabiam muito, até porque a noção de escravidão da antiguidade é um pouco diferente da escravidão que a gente conhece aqui na América Latina no processo de colonização, né? Mas, enfim, a pedagogia que eu fiz, né, ela tem uma forte base de formação nesse campo dos fundamentos da educação, pensando que a educação ela é uma prática social abrangente, né, histórica, social, né, e sendo assim, ela envolve muitos campos dos saberes. Então, é como se, para a gente pensar o objeto amplo que é a educação, a gente precisa lançar mão de outras ciências. Então, por isso que a gente vai para a sociologia, para a história, para a filosofia, para a psicologia, né? Enfim, são várias as áreas que contribuem para a gente analisar esse objeto tão complexo que é a educação numa acepção ampla. Então, o curso de pedagogia ele dá conta dessa acepção ampla da educação, mas ela também focaliza numa formação mais técnica, digamos assim, né, do ponto de vista da atuação em sala de aula. A minha habilitação, quando eu terminei lá o curso de graduação, era só para trabalhar com a educação infantil, né? Que é a educação infantil? Né? São os primeiros anos, que é o pré-escolar, né? Anteriormente ao processo de alfabetização, seria o campo da educação infantil, que trabalha muito mais linguagens, né? A linguagem artística, a questão da literatura,
preparando a criança, por assim dizer, para um processo de alfabetização. E aí o ensino fundamental na primeira etapa, que é do 1º ao 5º ano, nessa nova LDB de 96, né, que a gente divide a educação básica em ensino fundamental, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o ensino fundamental dividido em 2 etapas, né, essa primeira etapa que é da alçada da pedagogia, né, e uma segunda etapa que começa no 6º ano e vai até o 9º ano, que é da alçada dos professores de área, né? Então, a pedagogia me habilitava a essa primeira etapa do ensino fundamental e a educação infantil, né? E eu trabalhei em todos os níveis da educação ao longo da minha vida acadêmica, na minha vida escolar. Mas, então, o curso de pedagogia, ele tem essa abrangência, né? Então, além de ter, né, toda essa formação mais básica acerca dos estudos sobre educação num sentido amplo, ela afunila também em outras sub-áreas, como, por exemplo, uma área mais voltada à ação pedagógica, uma área mais voltada à gestão, uma área mais voltada para a questão das políticas educacionais, e aí estudar políticas educacionais tem a ver com compreender as esferas do poder, a relação com o Estado. Então, acaba que o curso de pedagogia, né, e aí eu fui entender isso fazendo pedagogia, e muito depois atuando na docência, quanto que o meu curso ele foi relevante para pensar todos os espaços escolares, né? Então, assim, é um curso de fato muito amplo, né, que dá possibilidades, assim, para, claro, né, atuar na docência, mas para entender não só a educação do dia a dia, né, que acontece em todos os lugares da vida, mas também entender o espaço escolar na sua inteireza, né? Então, esse é o curso, né? Estou fazendo propaganda aqui, né, para o curso de pedagogia, mas eu, particularmente, eu sou suspeita, porque eu acho um excelente curso, e, claro, vai ter lá, né, algumas coisas que têm a ver com a criação de instrumentos pedagógicos. Aí que entra, né, a coisa, às vezes, de preparar materiais pedagógicos, preparar jogos, que faz parte, né, do processo didático-pedagógico, mas não é o centro, né, da formação. Ai, bacana, Kate. A ideia é justamente essa, é a gente falar um pouco desses cursos, né, de graduação para os nossos alunos saberem, compreenderem, quem sabe optar por essas escolhas também. E aí surgiu assim uma curiosidade, né, em relação à tua graduação. Como que foi para ti fazer essa graduação ali? Foi difícil? Era um período só? Né? Como que foi aquele teu momento, você fazendo a graduação? Chegou a fazer pesquisa ali? Como que foi? Então, como eu disse, né, no início, a graduação ela tinha uma finalidade de aprimoramento salarial, né, nem profissional, porque eu não estava trabalhando na área, né. Só que no decorrer do curso, Raíssa, eu fui percebendo assim que assim, o quanto eu era explorada no meu trabalho, né? Então eu fui me vendo cada vez mais estranha naquele espaço ali, né? E porque a minha formação foi uma formação muito crítica, né? De estudar assim como se formam, né, todas as relações de poder, de como se formam as opressões da sociedade, pensando como que a educação ela acaba cimentando todas essas relações. Então, assim, eu fui entrando em crise ao longo, né, da formação com o meu trabalho. Então, quando chegou no 3º ano do curso, eu recebi o convite de uma professora muitíssimo querida, né, que é a Núbia, e ela, hoje em dia, ela é minha amiga, né, ela estava até assistindo a minha banca de defesa do doutorado, mas eu sempre faço questão de contar, assim, que foi ela responsável por uma guinada, assim, na minha vida profissional, né, na minha vida pessoal também. Porque um certo dia eu estava lá nos murais da Faculdade de Educação procurando algum estágio, alguma coisa na área de educação que eu queria muito sair do meu trabalho, que eu não aguentava mais, era extenuante, né? Como eu disse para vocês, eu trabalhava o dia todo, às vezes finais de semana, então eu gostava muito de estar fazendo o curso. E eu estudava nas madrugadas, né? Tomava guaraná em pó para dar conta de fazer os trabalhos, assim, às vezes tinha noite que eu não dormia nada, porque eu trabalhava o dia todo,
né, e andava de ônibus para ir, né, lia os textos da aula. Eu sou bem os alunos nossos, assim, sabe, Raíssa? Lia os textos, né, no ônibus, né, assim, para ir para a faculdade. E aí, um belo dia, tá lá olhando esses murais, assim, parece coisa do destino, né? Apesar que eu não acredito em destino, mas foi muito interessante. Estava lá olhando os murais para ver se tinha alguma coisa, e a professora chega do meu lado e fala assim: Kate, eu tô com uma vaga de monitoria e de sociologia da educação, que era a matéria que eu mais amava, né? Que hoje eu também sou professora dessa matéria. E eu queria muito que você fosse minha monitora. Se você topar, né? Só que ela é de manhã, né? Você vai ter que acompanhar as turmas no período da manhã. E, assim, a bolsa, R$ 100. Então, assim, na época, era, tipo, 4 vezes menos o que eu ganhava, né? Era uma boa bolsa, né? Que é o mesmo valor até hoje, né? Eu acho que a monitoria está uns R$ 400 para... Mas, assim, eu sei que era muito pouco, né? Em relação ao que eu estava ganhando, assim. Apesar de ganhar pouco no trabalho. E aí foi aquela coisa, assim, aquele estalo. Eu falei, você quer saber? Eu vou, né, e pedi conta no trabalho e fui me dedicar à vida acadêmica e nessa mesma época eu fui convidada também por essa mesma professora a participar de um núcleo de pesquisa, que eu falo que uma graduação paralela aconteceu, né, por conta desse núcleo de pesquisa, que é o NEPEC, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa e Educação Psicologia, Educação e Cultura, né? Ele parece um pouco o nome do NEPTEC, que é o nosso atual núcleo aqui no IF. Mas esse núcleo, ele foi fundamental, assim, para a minha formação, porque foi por esse núcleo que eu fui estudar, fui trabalhar, eu participei de projetos de pesquisa, né, que era na área de psicologia da educação. Então, por essa pesquisa, a gente fazia um estudo sobre as menções da psicologia nos estudos relacionados à educação no Brasil em 4 programas, né? Que a gente fazia o estado da arte de 4 programas de pós-graduação. Um deles era da Unicamp, sua universidade lá, Adriana. O outro era o UERJ e a UFG e a PUC, de São Paulo também. E aí a gente teve que fazer a busca, né? Olha só para vocês verem, gente, em 2002, eu e a minha colega, a gente tinha 20 e poucos anos, a gente foi para São Paulo e foi para o Rio de Janeiro de ônibus para buscar as dissertações de mestrado, porque era o material da pesquisa que a gente trabalhava. Nossa! A gente adorando, né? Mas é um tipo de serviço que hoje, assim, imagina só, eu e a minha colega, a gente viajando de ônibus com 300 dissertações, assim, era muita coisa, né? Então, assim, mas foi uma aventura, foi maravilhoso, assim, eu aprendi a fazer pesquisa, né, nessa oportunidade, aí depois eu me vinculei a um outro projeto de pesquisa relacionado ao curso de psicologia que abriu durante esse período que eu estava no núcleo, e durante também o tempo que eu estava fazendo graduação, eu fui aluna especial no mestrado por conta das professoras, né, que me convidaram, e também fui fazer o mestrado, fui aprovada no mestrado. Então, assim, acabou que... Por isso que eu falo que esse convite da monitoria, ela mudou minha vida, porque foi a partir daí que eu me interessei muito pela academia e fui viver a academia, com tudo que ela podia oferecer, né? Então, recebendo bolsa como iniciação científica, fazendo essas pesquisas, fui aprendendo a fazer pesquisa. Então, passar no mestrado foi meio que uma consequência, né, desse processo, que aí participava de muitos grupos de estudo, né, gente? Era uma coisa assim, realmente eu falo que eu vivi assim intensamente a minha vida acadêmica no período da graduação, assim, participei de muitos congressos. Então, assim, foi incrível, assim, e assim, tudo por conta de estar numa universidade federal, né, fazendo um curso de pedagogia, e entendendo que era muito mais abrangente, né, do que eu podia supor quando eu, né, assim, fiz aquela inscrição lá para o vestibular, assim, eu não tinha noção de onde que eu ia parar, né, acabou que foi uma travessia muito bonita, assim, isso que foi se desdobrando. Professores fazendo a diferença, né, na vida, marcando a vida. Que bacana, muitos caminhos. E pensando assim, né, nos nossos ouvintes, alunos, quais conselhos você daria para quem tem interesse em seguir aí nessa área, né, no curso, na graduação de pedagogia?
Então, você sabe que eu tô sendo bem suspeita aqui, né? Porque parece que parece que eu tô criando um curso de pedagogia, né, gente? Mas assim, eu acho que é uma área muito importante, né? Assim, e eu acho que a gente valoriza muito pouco, né? Assim, não por acaso, eu não sei se vocês sabem, mas assim, a maior ocorrência de cursos em instituições privadas e muitas vezes à distância, uma das maiores incidências é de curso de pedagogia, né? Porque tem essa ideia, é fácil passar, é fácil fazer, e depois também, né, você consegue emprego, é fácil encontrar o emprego. Particularmente, eu acho, do ponto de vista da empregabilidade, realmente, por mais que não seja lá uma profissão que é a melhor remunerada do planeta, mas assim, desde quando eu entrei no curso de pedagogia, nunca mais eu fiquei desempregada, né? Eu só fiquei desempregada quando eu quis, assim, sair do trabalho para ficar só estudando, né? Tive essas oportunidades. Então, assim, do ponto de vista da empregabilidade, é algo que sempre vai ter emprego, né? Assim, e às vezes os primeiros empregos não vão ser os melhores, mas você vai estudando mais, vai se aprimorando mais, vão surgindo oportunidades melhores. Existem lugares onde a remuneração da pedagogia é muito boa, né? A gente tem, por exemplo, os casos aí do GDF, a gente tem o caso lá do Maranhão, São Paulo eu acho que é um pouco melhor do que aqui o Centro-Oeste, né? Então, é uma área que você nunca vai faltar, assim, agora. Por conta dessa variedade de cursos, muita gente faz uns cursos muito aligerados, sabe, Raíssa? Então, assim, um conselho que eu daria é não escolha só porque é fácil, só porque né, tá ali fácil de fazer. Pense um pouco na instituição que você está entrando para fazer, se é uma instituição de fato que vai pensar essa formação na complexidade que ela tem. Porque o curso de pedagogia, gente, ele é fundamental para a gente ter uma transformação efetiva na educação, né? Porque assim, a gente pensa assim, nossa, é muito difícil dar aula na pós-graduação, é muito difícil dar aula no ensino superior. Não é, gente, perto do que é alfabetizar, né? Assim, eu juro para vocês, eu já fui alfabetizadora e acho que a área mais importante da educação é, de fato, a alfabetização, porque é um espaço onde a criança ela vai aprender a amar ou odiar estudar, né? Amar ou odiar a ciência, amar ou odiar a matemática, né? Então, assim, é muito difícil essa atuação profissional da pedagogia, porque ela exige uma responsabilidade social e histórica gigantesca que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Pensa que é a tia, né? Essa coisa da tia já começa errado, né? Que a tia é aquela pessoa que faz tudo para você, e não, a tia professora, ela é uma profissional, né, com formação técnica, e precisa ser uma formação técnica de qualidade, uma formação filosófica, sociológica, psicológica, né, são várias dimensões, né, que compõem esse mosaico da pedagogia para tornar possível um processo de escolarização de qualidade, cidadão, né, voltado para a formação da autonomia, para o pensamento, né, para a crítica, né, para um olhar artístico para o mundo, um olhar despreconceituado, né, assim, então, sem preconceito. Então, acho que eu acabei de inventar essa palavra, né? Mas, enfim, eu penso que a pedagogia ela devia ter um lugar muito mais valorizado, né? Assim, e eu falo isso do ponto de vista da vida social, Raíssa, e eu falo isso do ponto de vista da docência profissional mesmo, porque entre nós também existe um certo preconceito, né? Quando a gente fala, eu sou pedagoga, eu já vi muito nariz torcido quando eu falo que sou pedagoga, né? Acho que já tem um pouco essa visão de que, tipo assim, vai falar a pessoa ali que corta EVA, né? Então, assim, como se fosse um demérito, né? Eu acho um barato quem consegue cortar aqueles EVA de forma que eu nunca consigo, assim como a minha colega anterior, né? Eu nunca aprendi, assim, esses materiais não eram fáceis para mim, assim, quando eu trabalhei no ensino fundamental eu tinha muita dificuldade, mas assim, é um instrumento também importante, mas é mais do que isso, né? Então, eu aconselharia quem escolher esse curso pensar uma boa instituição, né?
e não pensar isso como algo paralelo, como realmente uma profissionalização que é necessária e fundamental, né? E eu acho que se a gente conseguisse mudar um pouco essa noção, os estudantes e as estudantes, mas principalmente as estudantes, né, porque pedagogia é um curso muito feminizado, né, historicamente se explica por quê, né, mas, assim, é um tipo de profissionalização completamente necessária para a vida social que a gente sonha, né? É isso. Enquanto você estava falando, Kate, da importância da alfabetização, eu lembro que uma vez eu li em algum lugar, não sei dizer aonde, uma pessoa estava falando, né, que quando a gente aprende a ler, a gente aprende a pensar sobre o mundo, né? Então, a pessoa que não é alfabetizada adequadamente, ela não consegue pensar direito. Então, eu sempre penso nessa importância, né, desse processo de alfabetização, porque se a gente não consegue usar esse código, né, que é a língua, a gente acaba tendo uma dificuldade tão grande porque a gente não consegue ler o mundo, né? Digamos assim, a gente não consegue pensar direito, né? E também concordo com isso que você falou, que é uma responsabilidade muito grande, mas que também é um trabalho que é muito desvalorizado, né? Que é colocado como algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, assim, você tem que gostar de ser professora, né? Para ser uma boa professora, e não é bem assim, porque exige toda essa bagagem de conhecimento, né? Toda essa formação que é importantíssima para que esse trabalho possa ser bem feito. Posso só completar uma coisa aí dentro do que falou? Pode. Eu não diria tanto nem que saber pensar direito, mas eu diria assim que o letramento, né, que envolve tanto o processo de alfabetização, mas uma leitura crítica do mundo, né, saber ler o mundo, como você mesmo disse, né, isso é uma coisa bem freiriana, né, saber ler o mundo, saber ler as palavras. Mas é porque quando a pessoa ela não é alfabetizada, ela acaba cerceada, né, de uma série de referências que são fundamentais, uma vez que o nosso mundo ele é habitado por muitas referências dentro do mundo alfabetizado, né? Então, e outra coisa, né? De pensar que a questão da alfabetização é o acesso a uma linguagem, né? Que opera no campo abstrato, né? Então, assim, a gente transforma, né, pensamentos, transforma, né, várias falas, né, vários sons em palavras, né? E é um código. Então, esse código ele é abstrato. Então, acaba que, à medida que você vai aprendendo a decodificar, e para além de decodificar, compreender o que está escrito, isso vai te auxiliando a abrir portas e ampliar o seu horizonte de compreensão do mundo, né? Então, acaba que os analfabetos, eles pensam também, né, como qualquer outra pessoa, mas existe uma limitação das possibilidades de compreender certas coisas por conta da falta do acesso, é um cerceamento. Então, assim, o Brasil ostenta um número horroroso de analfabetos, né? Assim, é uma coisa assustadora. Chega em algumas partes, do Brasil tem 25% da população analfabeta, né? Então, assim, e sempre essa promessa de que o Brasil, em algum momento, né, vai ser 100% alfabetizado. Os nossos vizinhos aqui, argentinos, né, já tinham alfabetizado quase toda a população praticamente no início do século XX, né? Então, a gente está ostentando esse atraso aí por tanto tempo. Então, a gente precisa muito valorizar esse processo de alfabetização amplo e pleno e restrito para a gente poder dar possibilidades mesmo das pessoas refletirem sobre o mundo e sobre as próprias vidas também, né, Adriana? Então, assim, é muito bem lembrada aí essa ideia da abrangência, né, que o acesso escolar acaba favorecendo, né? Muito bom. E, Kate, você já contou como que você chegou no mestrado, né? Toda a sua vivência durante a graduação. E a dissertação de mestrado tem como título Educação para a Modernização e Privatização, a Família e a Televisão. E eu achei um tema super interessante. Conta um pouco pra gente o que foi que você pesquisou no mestrado e quais foram os resultados principais que você chegou.
Então, a minha dissertação, que é, na verdade, uma continuidade da minha monografia de final de curso na pedagogia, que eu também estudei a televisão no curso de pedagogia no final do curso, né, e virou meu projeto de mestrado, ela é um exemplo, né, bem típico assim, do como que a pedagogia ela pode pensar a educação num sentido amplo, né, que eu não fui trabalhar com as coisas da escola, por assim dizer, né, eu fui trabalhar com outras esferas da educação, né, e assim, pensando que existem várias esferas de socialização, de educação na vida da gente, né, na vida moderna, né, porque foi o contexto aí que eu estudei. E aí é importante pensar assim que a igreja é uma esfera de socialização, né, é um espaço de educação, a rua, né, com os amigos, né, a vizinhança, né, a família é uma esfera de socialização das mais relevantes, né, a gente pode dizer que a família é esse espaço de socialização muito importante, né, e a televisão, como parte de um conglomerado de mídias, né, também, né, uma esfera de socialização muito importante. Foi muito mais, né, em outros tempos, né, no período que eu estudo, ela vai no Brasil, eu estudo a televisão no Brasil até mais ou menos a década de 80, né, então eu não avancei muito, então foi essa ideia de pensar como que atuam essas várias esferas de socialização, pegando como a relação que existe entre a família e a televisão. Então, olhando para esse processo histórico, foi uma pesquisa bibliográfica, eu não fiz, na época, uma pesquisa empírica, o que eu me arrependo, que eu gostaria de ter feito, né? Mas foi um trabalho que eu aproveitei bastante, assim, toda a vivência do núcleo de pesquisa, porque eu fui trabalhar com um campo do pensamento que explora um conceito que se chama indústria cultural. Então, não sei se vocês já ouviram falar, que vem um pouco da discussão do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, né, que eles trabalharam uma ideia de que o mundo moderno, que seria esse mundo fundado nos processos pós-coloniais, né, assim, não pós-coloniais, mas assim, após os processos de colonização, né, emerge o mundo moderno nessa ideia eurocêntrica, e aí desdobra-se daí o mundo capitalista, né? E aí surge um processo de industrialização que vai ocupando todas as esferas da vida do ponto de vista de como que a vida se organiza, e isso chega no campo da cultura. Então, assim, os produtos que passam a ser produzidos, né, eles não são mais da ordem do artístico, né, da arte. Eles passam a ser produtos estandartizados que são feitos para serem consumidos. Então, a indústria cultural seria isso, né? Assim, é um pouco até um contraponto com a indústria de massa, né? Porque eles faziam uma crítica de que não é uma indústria para a massa, é uma indústria, na verdade, assim, não é uma indústria da massa, é uma indústria para a massa, né? Porque são produtos padronizados, que não muda quase nada entre si, mas eles vão sendo repostos um atrás do outro, como se fosse sempre um novo, né? E, na verdade, esse consumo desenfreado. Então, eu fui estudar um pouco essa noção, né, da indústria cultural a partir da relação que ela se estabelece família e televisão. E aí o que eu percebi nesse estudo foi que a família, né, que é um campo, né, assim, bem complexo do processo de socialização, né, toda aquela questão da socialização primária, né, que é fundamental, ela vai ser invadida, né, por essa outra esfera que vem um pouco do espaço público, né, que é um pouco essa ideia, né, o público adentra ao privado e modifica as relações na própria família, né? Então, isso vai gerar um processo de individualização das pessoas no interior da família. Então, por exemplo, no período que eu estudei, né, era muito comum encontrar referências de que as casas, as famílias se reuniam em torno da televisão, né? Isso aí é uma imagem muito comum para a gente, né? Então, assim, o que é que isso vai produzir de mudança do ponto de vista da relação da socialização, né? Então, foi um pouco esse o trabalho que eu fiz no mestrado,
fazendo um pouco essa discussão das implicações da entrada da televisão. E aí, assim, no Brasil, né, a televisão ela vai ter um poder muito importante de alguma forma, modernizar o Brasil. Modernizar não no sentido que ele vai se tornar, assim, high-tech, né? Assim, não, mas no sentido dessa introjeção do mundo burguês capitalista na vida das pessoas. Então é como se fosse, não é só a televisão que faz isso, mas ela meio que dá um checkmate, assim, né? Assim, a partir daquele momento, né? E aí tem todo o processo de história da televisão no Brasil, que é extremamente curioso, assim, controverso, né? Só para não deixar de contar uma anedota, ser uma das que eu mais gosto, é que a primeira TV que a gente teve no Brasil, que é a TV Tupi, ela foi sendo construída toda a estrutura para transmissão, a elaboração dos programas. Aí um belo dia eles descobrem que não tinha aparelhos de televisão no Brasil. E aí, o que eles fizeram? Né? Eles já estavam quase começando as transmissões e não tinha aparelho de TV. Né? Para onde que eles iam mandar, né, essa transmissão? Eles que, na verdade, eles fazem um contrabando. E naquela época o cara fala assim: não, vamos contrabandear umas televisões, a gente vai manda uma para casa do Dutra, que era o presidente, o então presidente, e fica tudo bem. Ou seja, né, então a primeira televisão ela nasce antes de existir aparelho de televisão, muito típico do Brasil, né? Essa moderna tradição brasileira, né? Que parece que a tradição nunca consegue ser superada, né? Mesmo quando vem o moderno para superar. E a coisa da corrupção, né? Algo que, né? Quão antiga é essa questão da corrupção no Brasil, né? Então fica tudo resolvido, né? A gente manda uma televisão que era fruto desse contrabando para o presidente e fica tudo resolvido, né? É isso, Drico. Nossa, muito curioso. Tudo muito invertido no Brasil. Falando um pouquinho ainda das tuas atuações, né? Você comentou aí que já tinha atuado em outros níveis, né? Mas no IFG você atua em disciplina dos cursos superiores, né? Na licenciatura em Ciências Sociais e em Biologia. E aí a gente quer saber como que foi para você atuar em outros níveis de ensino, né? Como que foi essa experiência? Em quais níveis você atuou? Tá certo. Então, minha primeira experiência profissional foi, na verdade, alfabetizando. Eu alfabetizei um garotinho, era professora particular desse garotinho, ainda estava na graduação, e foi, assim, de fato, uma experiência, assim, muito linda, porque eu estava me descobrindo professora, né? E esse garotinho que tinha muita dificuldade, ele já tinha repetido o primeiro ano uma vez e já estava tentando, eu já queria que ele repetisse o primeiro ano, que é um absurdo, né? Essa coisa de repetir o primeiro ano, né, gente? Mas, enfim, né? Todo problema, né, de baixa autoestima. E é uma criança, né? Assim, uma criança que já estava crescendo nesse. Ele não viveu a era dos nativos digitais, né? Mas ele vivia, porque isso foi em 2002, 2003, então não existia nem projeto de smartphone para nós, né? Então, eu fui trabalhando com ele muito coisas da vivência dele, né? Trabalhando numa perspectiva bem freiriana, apesar que naquele momento, assim, eu sabia e não sabia, né? Mas era muito partindo da vivência dele, do que ele sabia, e fui trabalhando. Assim, de vez em quando eu acesso aqui o caderninho dele que eu fiz, né? Que eu acho, assim, uma emoção poder voltar nessa minha primeira experiência, que foi uma experiência muito exitosa e muito bonita. Assim, a família ficou muito grata. Ele aprendeu a ler, né, durante os meses que a gente trabalhou, e aí foi muito bacana. Mas aí depois, né, que eu terminei a graduação, eu fui trabalhar no município, no ensino fundamental, no município de Goiânia, uma escola periférica de Goiânia, né? E foi assim, aquele baque, né, gente, do chão da escola, né? Assim, eu com toda aquela formação eu sempre gostei muito da discussão dos fundamentos da educação, sociologia, né? E aí você vai para a escola e aí por isso que eu falei que os instrumentos são importantes também, porque você tem que aprender a dominar uma série de instrumentos para você, né, elaborar seu trabalho ao longo de um processo. Então, uma escola assim, muito precarizada, a primeira escola que eu trabalhei, ela era feita de tapume, com aquelas telhas que a gente chama aqui de eternite, né? Então, assim,
na periferia da periferia de Goiânia, né, lá Curitiba 2, uma escola muito precária, que não tinha nem parquinho, não tinha brinquedos para as crianças, não tinha biblioteca, não tinha nada, assim, era uma escola muito, muito, muito precária. E aí, assim, aquela coisa que você se vê compelida a fazer cópia, porque na escola só tinha um mimeógrafo, então, assim, como eu tinha outras atuações naquela mesma época, né, eu continuei como monitor e continuei no núcleo de pesquisa, e morava muito longe, então, assim, eu tinha que ficar andando de ônibus, assim, às vezes eu ficava 5 horas por dia dentro de ônibus, né? Então, enfrentar essa realidade, né, de ter que comprar lápis de cor para as crianças, porque eles não têm, né? Quando essa galera começa a falar que professora do ensino fundamental está fazendo a ideologia de gênero, dá vontade de dar um safanão, viu, gente? Porque a realidade é essa de quem trabalha no ensino fundamental, é você tirar do seu bolso dinheiro para fazer cópia, para comprar material, para comprar lápis de cor, para comprar lápis, caderno, para as crianças, porque elas chegam lá, elas não têm esse material, elas não conseguem fazer nada, né? Então, essa foi minha primeira experiência, muito drástica, assim, muito pesada, né? Mas eu aprendi muito também, né? Não foi muito tempo, porque logo eu fui fazer a seleção do mestrado, e eu trabalhei nessa escola assim pouco mais de 6 meses, mas aí depois, durante o mestrado, eu já comecei a trabalhar em outra escola, aí eu já era concursada pelo Estado, também no ensino fundamental, e trabalhei quase 3 anos no Estado, que remunera muito mal, né, os professores, Estado de Goiás. Não mudou muita coisa, né, de lá para cá, continua muito parecido. E simultaneamente ao Estado, eu passei também no concurso da Prefeitura, que lá em Goiânia é um pouco melhor a remuneração no município. Aí, em um determinado momento, eu recebi um convite para ir trabalhar na UEG de Silvânia. Aí eu pedi exoneração do concurso do Estado por uma série de questões políticas de perseguição, que se tornou inviável a minha permanência no Estado como concursado. Eu pedi exoneração e fui trabalhar, né, como professora temporária em Silvânia, na UEG. Simultaneamente, eu trabalhava numa escola municipal, que era no setor Pedro Ludovico, também, que é uma região periférica de Goiânia, uma escola também muito precarizada, de tempo integral, que eu aprendi muito, assim, era uma escola, assim, que levava a gente nos extremos, assim, né, de dificuldade, desafios, de enfrentamentos, às vezes crianças que agrediam, né, assim, eu sofri agressão na escola, né, então foi uma experiência, assim, muito intensa, esses 2 anos e pouco que eu trabalhei nessa outra escola, 3 anos, na verdade, que eu trabalhei, e aí eu fiquei um tempo fazendo esse contraponto, né, superior. Cheguei a ser coordenadora de uma instituição privada no curso de pedagogia, num período final, assim, que eu estava lá em Goiânia, e logo depois que eu fiquei um tempo no município e simultaneamente no ensino superior em 2 instituições, eu consegui passar no concurso aqui do Instituto, né, em 2010, como vocês mesmos lembraram aí, que eu ajudei a inaugurar o campus. E aí, assim, depois disso, né, eu só estou no ensino superior e na pós-graduação. Mas quando eu comecei a trabalhar no Instituto, eu trabalhei um tempo no ensino médio. Eu fiquei uns 3 anos trabalhando no ensino médio com a disciplina de Sociologia, e depois a disciplina era uma disciplina voltada para pesquisa, que eu esqueci como que ela se chama, mas eu gostei muito de trabalhar. Então, assim, e eu tive uma breve experiência também no ensino, na educação infantil, mas foi uma breve mesmo experiência, porque eu tive muita dificuldade de trabalhar com os pequenininhos, que aí são muito pequenininhos mesmo, né, gente? De 4 anos, 3 anos. Mas eu posso dizer que eu trabalhei em todos os níveis do ensino, né, ao longo dessa vida acadêmica aí, comecei, né, assim, desde a educação infantil até a pós-graduação, eu atuei, né, em todos os níveis. Então, assim, é alguém que eu tô, né, já tô quase mais de 20 anos aí na área de educação e passei por muitos espaços, né? E aqui no Instituto
Eu tenho trabalhado só nas licenciaturas, né, com formação de professores, então é o mote do meu trabalho hoje, atuar nas licenciaturas, né, é isso. Agora, eu não sei, Raíssa, se tinha mais alguma pergunta, mas era sobre a atuação profissional, né? Certo, respondeu tudo. Uma vasta experiência, hein, Kate? Com a EJA você nunca trabalhou? Então, eu já ia falar que eu tô velha, né, Adriana? Então, assim, vasta experiência, né? Mas, assim, de docência, assim, no total, eu já tenho mais de 15 anos de docência, então, uns 17 anos. Se eu for pegar desde essa experiência como professora particular, dá mais, né? Mas, por incrível que pareça, eu fiz estágio na EJA, eu já orientei trabalho de TCC na EJA, já fiz grupo de pesquisa com a EJA, fiz muitas formações da EJA, eu amo o espaço de discussão sobre a EJA, mas eu nunca consegui trabalhar na EJA, eu até fiz um esforço danado na época que eu fui concursada no Estado, todo mundo falava que não queria trabalhar na EJA, eu falava que queria trabalhar na EJA, fui até a secretaria, implorei para me colocarem na EJA à noite, né? Porque eu queria trabalhar à noite também. E acabaram que não me deixaram trabalhar e eu nunca trabalhei, infelizmente. Não é porque eu não gosto, assim, é porque realmente os caminhos não me levaram para essa atuação. Mas eu, de fato, tenho só o meu estágio que foi na EJA, Adriana. E foi muito legal, que é essa alfabetização, né, de jovens e adultos, que foi assim uma experiência muito legal que eu tive também, que eu esqueci de falar. E quando você entrou no IF, Kate, você desenvolveu algumas pesquisas sobre o próprio instituto, né? Então eu vi que você fez um levantamento sobre a produção acadêmica, produção artística. Você também fez uma pesquisa sobre o ensino médio integrado, que à época acho que estava começando também, né? Fala um pouco sobre como que foi desenvolver essas pesquisas no instituto, fazendo parte do instituto, e os resultados também que você achou mais interessantes para compartilhar com a gente sobre a nossa instituição. Então, assim, uma coisa deliciosa de ajudar a inaugurar um campus, né, é que a gente se sente muito responsável de produzir, né, referencial sobre esse espaço, né. Então, esse foi uma espécie de compromisso que eu fiz, assim, desde o meu primeiro dia de atuação no campus, junto com o grupo, né, que hoje a gente se reúne num grupo que se chama NEPEC, que é um núcleo de pesquisas, mas desde antes da existência desse núcleo, a gente vem se dedicando muito para fazer pesquisas sobre a cidade de Formosa e sobre o IFG, né? Então, no caso, as minhas primeiras pesquisas, elas tinham muito esse compromisso, assim, os PIBICs, né, voltados para pensar questões de política né, entre estudantes do ensino médio, né, questões de gênero, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, no ensino médio e no ensino superior de Formosa, mas também foram aparecendo algumas oportunidades de um olhar mais específico para o nosso campus, né? Esse trabalho aí que você cita, que é um levantamento sobre a produção artístico, cultural e acadêmica dos servidores do campus, né? O que acontece? A gente já tinha um tempo de atuação e existiu uma chamada em edital, né, de um projeto que era na época chamado de ProAPP, que a gente podia entrar, né, nesse edital concorrendo a uma bolsa que era voltada para fazer esse estudo, que era um esforço da gestão daquele período de conhecer mesmo uma identidade do IF como um todo, né? Quem eram esses servidores e essas servidoras, que tipo de atuação tinha, que tipo de formação tinha. Então, esse estudo ele foi oriundo desse edital que eu fui aprovada com bolsa, né? E aí a gente fez essa pesquisa fazendo um levantamento de quem que produzia mais pesquisa, de quem que produzia mais... Na verdade, era voltado bem para pesquisa. Então, assim, qual era a formação acadêmica, principalmente dos docentes, que são aqueles que mais produzem, né, dos docentes e das docentes. E aí eu fiz esse levantamento, né, na época, o resultado que a gente de produção, de artigos, né? E aí é interessante a gente pensar que era um desenho completamente diferente, né? Se eu fizesse... Hoje a gente tem uma ferramenta que é o IFG Produz, né? Que
que é do próprio IFG, que é uma ferramenta muito legal, que mostra já esses levantamentos a partir dos currículos Lattes, né? Então, hoje eu não precisaria fazer o que eu fiz naquela época, que foi olhar Lattes por Lattes, né? Assim, e às vezes fazer entrevista com o professor, completando informação e tal. Eu teria tudo muito fácil no IFG Produz. Fizemos esse levantamento e esse material reunido, né? Ele acabou virando um capítulo de um livro, que é um livro de uma coleção que foi produzida pelo próprio Instituto, que são várias facetas da história do Instituto, e aí, no caso, esse capítulo que eu compus, ele era relacionado ao CIT, né, que é um campo da inovação aqui do Instituto, que tinha essa intenção mesmo de prospectar, né, possibilidades baseado nos coletivos que a gente tinha. Agora, sim, Formosa é um campus que está sempre em transformação, né, gente, em movimento. Então, assim, acaba que os desenhos, eles se modificam muito, então a gente teria outro cenário muito diferente hoje, se fosse olhar. Em relação ao projeto sobre a implantação do tempo integral, né, era dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, né, não era na modalidade EJA, era só na modalidade diurna. E aí o campus ele estava passando pela transição de deixar de ter um curso de 4 anos, que era só no matutino, para ser de tempo integral em 3 anos. Então teve todo um debate, né, assim, de gente contrária, de gente a favor, e acabou que foi implantado em tempo integral. E aí a ideia desse projeto era acompanhar como que seria a implantação, né, assim. Um primeiro momento, assim, esse projeto eu até gostaria de retomá-lo, porque assim, a gente pegou bem o processo de transição, né? A gente não foi aquela pesquisa que foi acompanhando longitudinalmente, né? Assim, o passo a passo de como foi se desdobrando os desafios dos cursos. Porque assim, acabou que esse curso tornando-se 3 anos integral, os alunos têm assim 200 milhões de disciplinas, né? E a integração, ela é uma coisa ainda que a gente não faz efetivamente, por mais que oficialmente é integrado, né? Mas assim, algumas ações são integradas, outras nem tanto. Enfim, era um curso que eu gostaria, era um projeto que eu gostaria talvez de retomar para ver um pouco os desdobramentos, mas nesse primeiro momento foi só um pouco esse processo de implantação, né? Um pouco as visões, se continuou tendo procura, e a gente tem, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês aí o material que a gente produziu desse momento de implantação. Bem interessante os trabalhos. E aí, como você falou, seria bem bacana, né? Retomar alguns aí. Se você encontrasse um tempinho aí na tua agenda, né, Kate, que deve estar super lotada. Vamos falar agora do teu doutorado, que tá quentinho, tá bem recente aí, né? Você recentemente terminou seu doutorado em estudos comparados sobre Américas. Que tipo de pesquisa é feita como um estudo comparado e qual é o objetivo desse tipo de pesquisa? Tá bem quentinha ainda, assim, que eu ainda nem fiz muitas pazes, assim, que a gente não sei se vocês, a Adriana tá para defender, né? A Raíssa, você já tem doutorado, Raíssa? Tem, né? Daqui a pouco, mas assim, você teve a experiência do mestrado, você sabe que depois que a gente defende, a gente fica então numa fase assim que a gente, né, fica um pouco com aquela coisa, assim, preciso tomar distância, né? Estava até falando com a Adriana, assim, de que é um pouco o término de um relacionamento, assim, né? De que foi um relacionamento muito intenso, mas assim, a gente termina com essa sensação. Precisa de um tempo, né? Você sentiu isso também, né? Quando você terminou? Então, eu estou um pouco nessa fase ainda, mas assim, foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, assim, o curso do doutorado também. Eu olho para esse meu doutorado como a realização de um sonho, sabe? Assim, eu estou falando assim de um ponto de vista muito pessoal, todas as perguntas, porque é muito pessoal tudo, né, gente? O pessoal é político também, né, Adriana? Mas, assim, esse curso de doutorado, ele foi uma descoberta, assim, de várias possibilidades teóricas,
Foi também uma descoberta de uma instituição que eu nunca tinha estudado nela, que é a Universidade de Brasília. Então, e eu tive o privilégio, né, de poder ficar quase todo o tempo do doutorado afastada, né, com remuneração integral, né, assim, viva a educação pública de qualidade, né, gente, que tem programa de formação continuada aí de professores. Então, graças ao Instituto, eu pude realizar o sonho de uma vida que foi ficar só por conta de estudar, assim, com exceção do período que era criança, eu não me lembro de ter tido essa oportunidade e eu tive no doutorado. Então, eu aproveitei muito, né, esse doutorado. E esse programa, ele está vinculado ao Instituto de Ciências Sociais da UNB, mas é uma habilitação específica que são os estudos comparados sobre as Américas, vinculado a um departamento que se chama Estudos Latinos Americanos. Se chama, né, Estudos Latino-Americanos. Falei equivocado aqui. Deixa eu voltar aqui e falar certo, né, gente? O programa se chama Estudos Latino-Americanos, né? O departamento se chama ELA, e a proposta desse programa é, de fato, um olhar para a América Latina, né, para a produção que a América Latina vem trazendo sobre esse olhar para a própria América Latina, né? Então, assim, é claro que a gente não joga fora, né, toda vamos dizer, a tradição acadêmica, mas dialoga com essa tradição acadêmica, trazendo outros referenciais também, né? E a minha pesquisa acaba que ela não vai ter, assim, tanto uma relação direta com essa possibilidade teórica do departamento, mas utiliza um pouco esse olhar para a América Latina, né? E voltando à sua pergunta sobre a questão dos objetivos de uma pesquisa comparada, então, a pesquisa comparada, ela tem essa intenção, né, de analisar casos que possuem tanto características similares como características diferenciadoras, né, e pegar, né, justamente esses aspectos para pensar um objeto de estudo. Então, no caso, os casos que eu analisei na minha pesquisa foi o caso do Brasil e da Argentina, que em grande medida tem, né, similaridades, né, algumas muito, né, de muita proximidade, mas também tem algumas coisas que são assim de grandes distanciamentos. E um aspecto que tem grandes distanciamentos é justamente essa questão da escolarização popular, né? E aí, assim, eu teria que entrar um pouco na minha pesquisa especificamente para falar um pouco sobre isso, né? Pode entrar, Kate. Pode já aproveitar e já fala já. O que eu estudei, né? Eu fui estudar como se fosse a origem da escola popular. Existe um campo hoje de estudo que é da educação popular, que está muito voltada para pensar, sobretudo, as questões da formação de jovens e adultos. Eu diria que, eu voltando para essa origem da educação popular, de alguma forma eu estou indo também um pouco na origem desse campo de estudo, mas não necessariamente eu vou tomar todo o referencial desse campo que existe hoje. Eu chamei de escola popular porque era essa nomenclatura que era corrente no século XIX, que é quando, né, os estados nacionais estavam se formando aqui na América Latina, se consolidando, né? É importante a gente salientar que essa ideia de país, ela, como diria Benedict Anderson, né, é uma imaginação, né, de uma comunidade. Então, assim, é uma construção social e histórica. Então, isso que nós chamamos de Brasil, né, o que a gente chama de Argentina, até muito pouco tempo atrás era outra coisa, né? Não tinha essas delimitações territoriais, não tinha essas línguas oficiais, né? E a própria ideia de ser oficial tem todo um processo de construção social e histórica, né? E também de relações de poder, né? Então, de dominação, né? O próprio processo de colonização foi um processo muito pesado, né? Historicamente falando. Então, a ideia foi buscar onde que nasce essa escola popular. E o que era chamado de escola popular no século XIX era a escola que passava a ser acessível
a então formar, né, a classe trabalhadora, né, pensando assim que boa parte da população desses dois países, até os meados do século XIX, continuavam ainda em regime de escravidão, mas mais especificamente o Brasil, que ostenta, né, mais esse título de ser o último a abolir a escravidão aqui na América, né? E assim, em boa parte desse mundo ocidental, o Brasil é o último a abolir a escravidão, a Argentina vai abolir bem antes. E aí, assim, essa é uma outra característica que nos diferencia, mas eu fui buscar, né? Quando é que nasce, né, essas primeiras propostas de escolas voltadas para os populares, né, para a classe trabalhadora? Então, e aí eu vou fazer uma comparação, né, que tem a ver com os dois países, mas também vou fazer uma comparação com dois tipos de escola. Uma é a escola proposta pelo Estado Nacional, que vinha se formando, pelos Estados Nacionais, que vinham se formando, Argentina e Brasil, e uma outra escola que era elaborada a partir da classe trabalhadora, né, que vai ter principalmente incursão no início do século XX, que eram as escolas libertárias, né, baseada nos movimentos operários de teor anarquista. Então, eu vou fazer uma comparação desses dois tipos de escola. Essa escola que vai auxiliar o Estado a se tornar Estado nacional, né? Então, a escola vai ter uma importância gigante, né? Nessa própria coisa da unificação da língua, né? Então, a Adriana, que mora em São Paulo mesmo, né? Assim como Buenos Aires e Rosário, receberam uma grande quantidade de imigrantes europeus, né? Então, em determinado momento da história de São Paulo, metade da população de São Paulo era de italiano, né? Então, assim, durante o século XIX, várias escolas tinha as escolas que eram chamadas étnicas, né? Que eram escolas de língua alemã, escolas de língua italiana. Então, a escola oficial, essa escola estatal, né, a escola que viria a se tornar pública, ela vai ter uma importância muito grande nessa questão da unificação da língua, ao ponto de chegar um momento que as escolas étnicas passam a ser proibidas e perseguidas, sobretudo porque algumas tinham relação com os movimentos operários, né, como era o caso dessas que eu estudei. Então, isso é um traço muito próximo do que vai acontecer Brasil e Argentina, né, com a diferença de que na Argentina, a formação de um sistema educacional ele vai ainda se desenvolver no século XIX. No Brasil, há quem diga que até hoje a gente não tem um sistema de ensino, porque ele não é de responsabilidade nacional. Né? A Lei de Educação Comum argentina, ela estabelece a responsabilidade do Estado em 1886, se não me engano. Nós vamos estabelecer a responsabilidade do Estado basicamente na Constituição de 88, né? Assim, é praticamente a primeira vez na história brasileira que o Estado entra, de fato, como um responsável pela educação básica junto com a família, né? Então, assim, a gente tem vamos dizer, um atraso, né? Uma assincronia em relação ao que acontecia no resto da América Latina, que é muito, muito grande, né? Então, é isso um pouco a minha pesquisa, né? Eu estudei esses dois tipos de escola e, né, assim, e só um elemento que eu queria, né, falar um pouco sobre a questão metodológica, que eu fiz um trabalho baseado nos arquivos, né, anarquistas, mas também alguns arquivos oficiais, mas trabalhando principalmente com as fontes dos periódicos anarquistas, né, e assim, para quem está pensando pesquisa hoje em dia, né, assim, é importante a gente pensar assim que como que a gente acessa, né, as falas de sujeitos que foram silenciados na história, né, e que não estão mais vivos, né? Então foi esse um pouco o desafio da minha pesquisa, eu tive que buscar a produção deles e delas, né, que basicamente eram jornais, revistas de 100 anos atrás, né, de 150 anos atrás. Então, foi o material principal da minha pesquisa para pensar essas falas silenciadas na América Latina. Eu sempre costumo dizer que existe muita coisa no mundo que a gente nem imagina, né? Tudo isso que você falou aí, tudo que é interessante,
São coisas assim que eu nunca tinha pensado, né? Que assim, os processos pelos quais aconteceram e a importância disso tudo, né? Muito bacana, muito interessante. E Kate, antes, né, de você entrar por essa pesquisa do doutorado, você fez algumas pesquisas sobre gênero e educação, né? Você até comentou algumas coisas. De onde que surge esse seu interesse por essa temática de gênero, sempre dentro da educação, né? Que é a sua área de formação e de atuação. Como que começou isso? Então, Adriana, essa questão do vínculo com os estudos de gênero, eu acho que tem muito a ver com a nossa própria condição de ser mulher, né? A gente acaba percebendo ao longo da vida que tem algo de errado, né, com o tratamento que a gente recebe na família, com o tratamento que a gente recebe no espaço profissional, e por que alguns espaços têm mais mulheres que outros, né? Então, assim, como eu contei da minha trajetória profissional, eu trabalhei muito tempo no ensino fundamental, então, assim, eram espaços majoritariamente compostos por mulheres, porque eram a maioria de pedagogas, né? Como eu disse para vocês, a pedagogia ela é um espaço muito feminizado por conta de todo um histórico desse lugar da mulher na sociedade ocidental, né, como alguém que cuida, né, que acompanha a criança, então, inclusive que é uma forma de depreciar a própria atuação da pedagogia, né, de não associá-la a uma questão profissional, tornando-a uma questão de dom, de amor, de cuidado, né? Então, esse é um conflito que eu fui vivendo assim ao longo da vida, né? Assim, embora eu não soubesse dar nome para isso, né? Nos vários momentos aí da minha vida, quando eu cheguei no instituto, eu fui surpreendida com uma conjuntura diferente de trabalho, que era de ter mais colegas homens do que colegas mulheres. Então, acho que foi um primeiro momento assim que veio esse baque assim, na educação, de me ver, de ter que me posicionar, né, assim, como alguém que era profissional, que tinha formação técnica, que tinha algo a contribuir, né, para uma instituição de educação. Então, usando uma certa altivez, mas também muitas vezes buscando, né, apresentar posicionamento que não é muito, né, o caso de muitas mulheres que preferem muitas vezes não participarem dos debates, sobretudo quando eles são mais acalorados, né? Então, o Instituto foi um lugar que me colocou numa condição diferente, assim, não que eu já não sentisse antes do Instituto essa questão de ser mulher, de ser pedagoga e muitas vezes ser rebaixada, né, pelo menos numa aparência, né, num jeito dos tratos, né, com as pessoas. Mas, na verdade, quem foi que me fez adentrar nos estudos de gênero foi uma estudante do ensino médio, de fato. Assim, aí, sim, essa parte mais da pesquisa, do estudo, da leitura, não foi uma demanda que surgiu, né, minha própria, né, de falar assim, agora eu vou estudar gênero. Não, uma estudante, né, que é uma estudante maravilhosa, que eu vou, inclusive, nomeá-la para poder dar o crédito a ela, que é a Ana Sara, que hoje está em Minas Gerais fazendo curso de engenharia civil, né? Uma menina muito inteligente, fazendo um curso de ensino médio, nesse período que eu era professora de sociologia dela, isso, né, 2000 e bolinha, né, gente, faz muito tempo. Então, ela veio e me questionou se eu trabalhava com a questão de gênero, e eu falei, né, que sim, porque era realmente uma demanda, não tinha tido ainda a oportunidade, nós juntamos ali os nossos interesses e pensamos alguns projetos. E, assim, foi muito feliz essa experiência, porque a partir desse trabalho com a Ana Sara, que na verdade não era só com a Ana, era também com a Bianca, que hoje é nossa aluna, hoje já está quase formando na engenharia civil, elas propuseram um projeto de pesquisa que era para compreender as noções de gênero, primeiro nos ensinos superiores de Formosa. Então, a gente pegou instituições privadas, instituições estaduais e o próprio instituto para fazer uma pesquisa com as e os estudantes sobre as noções de gênero. Foi uma pesquisa muito legal, né? E aí, logo em seguida,
a gente desdobrou esse projeto para compreender as noções de gênero das professoras do ensino fundamental de Formosa. Então, assim, foram 2 projetos que as duas conduziram, né? Assim, foi uma parceria muito grande. E nessa oportunidade a gente foi avançando um pouco nesses estudos e acabando assim se tornando um pouco uma espécie de pioneiras assim nos estudos de gênero no campus, né? Até porque, como eu falei para vocês, os desenhos eram outros, né? Assim, tinha outras pessoas trabalhando, mas esses estudos começaram daí e desde então, né? Eu tenho feito algumas orientações de TCC, né? Ministrando algumas disciplinas na pós, pensando esse olhar do gênero aí, né? Até no doutorado acaba que tem também algumas questões sobre gênero, mas assim, um pouco, não diria marginal, mas assim, não é o central, mas algumas questões, acaba que é uma problematização que persegue a vida da gente, né, Adriana? Você sabe que você está aí se defrontando com esse problema, mas hoje em dia eu não consigo nem separar mais, assim, o que é esse olhar, né, das pesquisas, das possíveis pesquisas que vão se desdobrar aí. Interessante, Kate. E aí a gente vê, né, mais uma vez aquela troca clássica que a gente fala, né, que é o professor ensinando, mas o professor aprendendo, né, os alunos trazendo pra gente possibilidades que às vezes a gente nem tinha pensado, né, sabia, mas às vezes não tinha pensado em trabalhar ainda com isso. E aí eu vou querer falar mais um pouquinho dessa questão de gênero, né, trazendo mais uma coisa muito, muito sua, claro, né, porque as perguntas aqui acabam sendo bastante pessoal, né. Você acha que de alguma forma a tua jornada ela foi dificultada por conta disso, né? Do fato de a gente ser mulher, né? E tu consegue ver isso, eu sei que você sente isso, a gente sente muitas vezes, mas às vezes a gente não olha e fala assim, ali, naquele momento ali eu deixei de fazer isso por conta, né, dessa minha situação, entendeu? Tu consegue visualizar isso? Tu sentiu isso? Olha, é uma coisa muito sutil, né, Raíssa? Assim, faz parte do nosso cotidiano, né? Eu poderia dizer várias situações que às vezes eu nem percebi na hora, mas percebi um tempo depois, uns anos depois, né, umas décadas depois, né, de várias situações que o fato de ser mulher interferiu, né? Assim, mais contemporaneamente, eu consigo visualizar situações muito específicas no espaço profissional que eu sei que eu tive um tratamento diferente porque eu fui mulher, né? Ou porque eu fui, não, porque eu ainda sou, né, gente? Não deixei de ser. Mas assim, porque naquele momento, né, o fato de ser uma mulher vai ter diferença no trato ali profissional, né? E que não é uma coisa que ela é anunciada, né? Se as pessoas falam assim, eu estou te tratando dessa maneira porque você é mulher, né? Eu vou te perseguir porque você é mulher, eu vou reduzir ou vou minimizar o seu trabalho porque você é mulher. Isso não é nomeado dessa maneira, mas claramente a gente vê situações, né, que você está ali, né, num pleito concorrendo a um projeto de pesquisa, você é contemplada e a outra pessoa não é. Então, assim, existe toda uma pejoração da sua atuação que não é nomeada como pelo fato de ser mulher. Mas a gente sabe que tem um componente de misoginia ali que é muito forte, né, que ele é explícito nas ações, mas ele não é nomeado e declarado, né? Então, assim, é claro que atuando no serviço público já, como eu disse a vocês, né, há mais de 15 anos, então acaba que não tem essa distinção salarial, né? A gente recebe o mesmo salário, os homens e mulheres, um dos poucos lugares onde as mulheres, né, acabam recebendo a mesma coisa. Mas a gente vai ver cotidianamente assim outras formas de minimizar a atuação das mulheres, né? Silenciando as mulheres de várias maneiras, né? Assim, existem reuniões em que as mulheres falam alguma coisa, muitas vezes elas são completamente negligenciadas, né? Então, muitas vezes apelam para questões emocionais, porque é como se fosse o único jeito, né, de tratar com uma mulher, né, essa coisa de trazer à tona questões emocionais, de dizer que a pessoa está com raiva, está com ódio, está irada, porque, né, que a mulher, né, é porque é mulher, então
tem esses comportamentos, sempre de um ponto de vista muito emocional e não racional, né? Então, essas percepções a gente tem, assim, cotidianamente, muitos exemplos, né? Eu tenho certeza que vocês duas também já devem ter tido as experiências de vocês, Sim. mas a gente tem que, de alguma forma, enfrentando, sabe, Raíssa? Eu acho que a gente tem que marcar presença. O espaço público é um espaço que nos pertence e a gente tem que, sempre que possível, se colocar, se posicionar, né? Então, assim, é um pouco o meu princípio de vida, né? E nos últimos anos isso para mim se tornou mais evidente. Como que é importante a gente se posicionar e a gente não aceitar esse silenciamento que ele é tão presente na nossa vida, né? Assim, a gente tem que, de alguma forma, tentar superá-lo, né? Não é fácil, mas a gente está junto, a gente consegue. Sim, as coisas vão mudando, né? Como mulher, como essa super pesquisadora que você é, eu trouxe essa questão do tema da maternidade, que às vezes eu acho bastante difícil de tratar, de perguntar, mas eu sempre acho que é necessário, porque a gente está mudando, a sociedade muda, a forma de a gente ver, e a gente precisa, às vezes, falar sobre isso, né? E a sociedade, ela tem muito essa ideia de que a maternidade, ela precisa ser uma escolha da mulher. Toda mulher tem, né, enfim, ser mãe, né? E a sociedade não entende que às vezes a gente pode optar por não ser mãe. Como que foi para você? Como que tá sendo essa escolha? Como que é? Então, é o que você disse mesmo, né? Eu penso que é a escolha, né? Maternidade e a paternidade deve ser uma escolha conjunta, né? Assim, consciente, se possível, se não consciente, né? De alguma forma precisa ser algo muito pensado e tem que partir do desejo de cada uma, né? Então, assim, historicamente, a gente vê que a mulher ela é concebida como essa portadora do desejo materno e do amor materno como se fosse algo inato, como se fosse algo natural, né? E, na verdade, isso é uma construção social também, né? A coisa do... Não estou dizendo que as mães não amem os seus filhos, mas eu não estou dizendo que isso é automático, né? Como toda e qualquer relação, né? O amor materno também é uma construção, né? Baseado na relação que se estabelece entre mãe e bebê, né? Mãe, criança, adolescente, né? Então, assim, no meu caso, eu realmente escolhi não ser mãe, né? Porque eu me vi numa situação que eu queria... eu tinha muitos projetos profissionais de trabalhar, né? E esse trabalho envolvia viajar muito, né? Para vários lugares. Então, eu fui percebendo que a maternidade, por muito tempo, que era um objetivo, tinha muito mais a ver com essas convenções sociais, que é um pouco essa ideia do que se espera, né? De uma mulher, ela precisa chegar numa determinada idade e ter um filho, né? Senão ela não é uma mulher completa. Então, quando eu fui desvendando, né, que isso nada mais é do que uma construção histórica e social, né, de que realmente eu posso ser uma mulher completa, pelo menos assim, né, gente, do ponto de vista do corpo, né, assim, emocionalmente falando, né, do ponto de vista da condição humana, ninguém é completo, né, sempre falta alguma coisa, mas, assim, eu não me vi numa necessidade de ser mãe, né, assim, eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada pela própria pessoa, se ela tem um desejo de ser mãe, né? E não foi uma coisa que eu desejei, né? Então foi passando o tempo e é uma coisa que foi uma decisão muito pensada, muito tranquila, não tem nenhum problema com isso, sabe, Raíssa? Assim, é uma coisa muito bem resolvida, né? Na minha vida, assim. Não te digo que em algum momento eu não achei que queria ter, mas olhando de trás para frente, é claro que é muito diferente esse olhar, né? Lá atrás eu não tinha todas as respostas, mas eu fui contabilizando um pouco essas coisas assim, por que mesmo que eu quero ser mãe? Né? É porque realmente eu tenho esse desejo intrínseco, sempre me imaginei nessa condição. E eu percebi que não, que era meio que assim, eu estava vendo um curso automático assim, da minha vida. Assim. Todas as minhas amigas chegavam numa certa idade
iam tendo os seus filhos ou suas filhas, e, né, e parecia que eu tinha que ir também nesse mesmo rumo. E eu percebi que não precisava, né? E foi muito libertador, sabe? Assim, descobrir isso, né? Assim, não no primeiro momento, porque a gente fica sempre naquela dúvida, né? As mulheres têm essa coisa de depois você não, né, não pode mais, né? Por conta da idade e tudo mais, e de fato agora eu já não posso mais, né? Assim, já é uma idade que não favorece tanto, mas é muito tranquila e muito bem resolvida, e é muito nesse sentido mesmo, assim, de não pulsa, sabe, assim, e assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque muitas vezes ela é mal compreendida, né, é uma coisa que foi uma decisão minha, da Kate, é muito pessoal isso, né, e o fato de eu, Kate, ter decidido não ser mãe, não significa que eu tenha qualquer crítica a qualquer pessoa que decidiu ser mãe, né? Porque a única coisa que eu sempre falo é que tem que ser, de fato, um desejo da pessoa, né? Porque se for um desejo dela, vai ser uma coisa, né, com todos os seus desafios, mas uma coisa muito bonita, né, muito significativa, muito formativa, deve ser, de fato, uma experiência e tanto nesse planeta, você poder educar alguém do zero, só que você não educa sozinha, né? Então, são muitas questões aí, mas sem nenhum juízo de valor para qualquer mulher que decida ser mãe, seja em qual idade, se vai ser filho biológico ou não, adotado ou não, né? Então, assim, só apoio as minhas queridas amigas e irmãs, né, que decidem ser mães, porque realmente tem que ser uma coisa que pulsa, viu, Raíssa? E eu super valorizo as mulheres que assumem a maternidade, porque eu sei que são muitos desafios. Vou aproveitar o gancho da Raíssa de um tema que ela acha difícil de perguntar e vou por um tema que eu também sempre pergunto e que eu também acho um tanto quanto difícil, mas que eu acho importante, com questão à religiosidade, Kate. Então, se você tem alguma crença em Deus, se você segue alguma religião, e como que é isso para você, como que é essa relação para você? Vocês só estão me apertando aqui, né? Daqui a pouco eu viro suco, né, gente? A ideia é essa. Bom que tá perto de acabar. Ai, ai. Então, Adriana, assim, você é minha amiga, você já me conhece, né? Assim, você está fazendo uma pegadinha aqui comigo, né? Você quer que eu publicize, né? Mas, assim, eu diria, eu seria um pouco metida agora e usaria uma expressão da Marilena Chauí, sabe? Que ela fala, eu não acredito em Deus, eu compreendo Deus, né? Eu conheço Deus, né? Eu não conheço Deus como a Marilena Chauí conhece, vamos dizer, né? Porque ela é uma filósofa fantástica, mas o que eu vejo, assim, da questão da religiosidade, da crença, eu tenho um olhar muito de cientista social e de pedagoga também, né? De alguém que é da área de ciências humanas e entende como que essa espiritualidade, a crença divina, né, seja em qual credo for, é uma demanda humana fundamental, né, imprescindível. E aí é até bom fazer um gancho aqui com a minha pesquisa, né, assim, que uma coisa que eu percebi, que em vários contextos, né, os anarquistas, eles negam a religião, né, eles são ateus mesmos, né, e eles realmente fazem uma crítica muito pesada à igreja, sobretudo à igreja católica, nesse contexto da virada do século XIX para o XX, né, mas em vários movimentos, essa incompreensão da importância da religiosidade foram muito problemáticos para os movimentos anarquistas, né, um exemplo típico é o que aconteceu na Revolução Mexicana, né, que havia uma liderança importante anarquista, que era o Flores Magón, e que ele simplesmente rompeu com um outro grupo, né, que é do Emiliano Zapata, por conta, né, dessa proximidade com a religião, né, com a relação com o catolicismo, mas uma interpretação muito própria, né, desse movimento zapatista, e acabou que o movimento anarquista que era punjante naquele momento no México, ele acabou sendo confrontando, né, os zapatistas e perderam, né, assim, erraram a mão, e hoje eles reconhecem que foi errado e tudo mais.
Então, assim, fazendo um pouco essa crítica histórica, né, o como é importante a gente considerar o aspecto religioso como algo que permanece, né, em todas os espaços históricos e sociais. A gente sempre vai, eu não tenho notícia de nenhum espaço na história que seja completamente ateu, né, sem nenhuma referência divina. Então, assim, nesse sentido de compreender como algo que é próprio, né, da ação humana, então, assim, nesse sentido é algo que eu percebo, assim, de muita importância. Pessoalmente falando, né, assim, eu não tenho uma crença, né, você sabe que eu me assumo ateia porque eu não tenho uma crença, assim, divina mesmo, de ter uma referência divina, e, assim, nesse ponto, eu acho que eu sou muito freudiana, assim, no sentido de que eu acho que o que a ciência não responde, a gente precisa conviver com essa dúvida, né? Então, assim, eu não tenho muito esse ímpeto de achar que tudo tem que ter resposta, sabe? Eu convivo bem com a dúvida. Então, é um pouco esse meu lugar, né? Não sou uma militante, não vou tentar converter ninguém, né, a não crença, né? E respeito profundamente todas as expressões, né? Desde que elas sejam também respeitosas umas com as outras, né? Porque é uma infinidade de referenciais que existem no mundo, né, Adriana? Refletindo a própria diversidade do pensamento humano. Então, a gente precisa conviver com todas essas diferenças, entendendo que todas elas são importantes. E, assim, eu acho isso importante porque se todas as formas de religiões são respeitadas, né, pelas pessoas, e eu também respeito todas essas formas, eu acho que essas formas religiosas também me respeitam pelo fato de não ser, né, vamos dizer, alguém atuante dentro de alguma delas, né? Então, eu acho que a minha diversidade também é respeitada nessa infinidade, nessa miríade, né, de possibilidades de crenças que a gente tem no mundo. É isso, né? Acho que eu virei suca agora, né? Mas os temas difíceis já acabaram, Kate. Essa é uma pergunta que, quando a gente pensou no projeto do podcast, eu pensei de fazer, porque eu trabalho muito mais no ensino médio do que no ensino superior, e frequentemente os alunos e as alunas me perguntam, né? E eu sei que em Formosa, nós que somos docentes do IF, a gente tem uma fama de ser meio intolerante, né? Então, assim, porque a gente tem uma visão mais crítica, né? A gente estimula esse pensamento mais crítico, talvez as pessoas possam achar que a gente assim, que não acredita em Deus e que é uma coisa meio raivosa, né? E eu acho muito bonita a resposta que você colocou, com a Mariana também, ela deu uma resposta super elaborada, assim, né? E que mostra, assim, isso que você falou da diversidade, né? Então, não é porque você não pratica, não frequenta um centro religioso que você é completamente contra isso, né? Então, eu acho importante isso, né? Principalmente os nossos alunos, a nossa comunidade, né? Entender que a nossa posição, uma coisa não exclui a outra, né? E é possível a gente conviver todo mundo bem, né? E sem maiores conflitos, né? Só fazer um pequeno complemento no que eu queria ter falado e não falei, é que eu penso que essa questão, a gente vive tempos muito difíceis, né? Que parece que se a gente não homogeneizar tudo, aí não está valendo, né? Mas eu acho que é fundamental a gente primeiro valorizar isso que eu estou chamando da diversidade, né, de crenças, né, essa liberdade dos credos, que é inclusive previsto na nossa Constituição de 88, que não por acaso é considerada uma Constituição cidadã, justamente por compreender a diversidade que é o Brasil, né? E, por outro lado, Adriana, eu queria já de pronto elogiar a iniciativa desse podcast, porque assim, é muito importante a gente trazer a referência da ciência, né? Assim, os vários modos de se fazer ciência, né? Com todas as suas peculiaridades diárias, e como que a gente precisa compreender que são campos do conhecimento diferentes, né? Então, assim, são muitas as possibilidades, as linguagens e as formas de conhecimento que existem no mundo,
Então, a gente tem um conhecimento que é religioso, né? E que tem todo, né, um arcabouço ali de explicações. Então, em algum momento, essas explicações todas eram super aceitáveis para mim, dentro do universo que eu vivia, aquilo ali que me contemplava. Chegou um momento, né, que é um pouco essa coisa de entrar na universidade, né? A gente vê um mundo muito maior, né, de muitas coisas que a gente nem sonhava que existia. Então, esse campo do conhecimento religioso, ele ficou restrito para me explicar algumas coisas. E é aí que eu consegui acessar um pouco mais a ciência, né? Então, para mim, né, assim, eu estou falando de um modo muito pessoal, se tornou inválido as explicações que até então eu achava que era o campo religioso que me informava. Eu percebi que existem coisas que não dá para ser informados pelo campo religioso, que eu tenho que ir buscar na ciência. E aí eu acabei ficando na ciência. Eu gosto mais de apostar na ciência. Quando eu não sei, eu fico nesse não sei, né? Eu convivo bem com esse não sei. Mas uma coisa que eu acho fundamental, e isso eu aprendi na minha vida acadêmica com muitas professoras maravilhosas, que são também religiosas, né? E que me ensinaram isso, assim, são excelentes pesquisadoras, e elas fazem uma separação entre o mundo da ciência, que é um corpo específico, com muita variedade, com método próprio, na verdade, com métodos próprios, que são muito diversos também. A ciência, não dá para a gente falar ciência, né? As ciências são várias, de vários matizes, de várias facetas, de várias abordagens, né? Com vários interesses, inclusive, né? E a gente tem um outro campo que é esse campo da religiosidade, né? Que também é muito diverso, mas a gente precisa urgentemente entender que é preciso separar esses dois campos, que eles são importantes para a vida social, fundamental isso, né? A gente está vendo aí na pandemia, tanto o campo religioso como a ciência foram imprescindíveis na nossa vida. A gente precisou de ter fé, a gente precisou ter esperança, né? Para a gente pensar em dias melhores, para reconfortar o nosso coração de tantas perdas. Então, o campo religioso ele tem realizado uma função fundamental nas nossas vidas. Mas a gente também precisa de vacina, né? A gente precisa vencer o vírus com ferramentas que são efetivas contra eles, né? Então, eu não preciso deixar de ter esperança para querer vacina, né? Então, eu acho que em alguns momentos, os dois campos até são conciliáveis, né, Adriano? Em alguns não, né? Tudo bem, né? Vamos viver as diferenças, né? Mas é isso, minha querida. Eu acho que é uma pergunta. Na hora que eu li essa pergunta, eu pensei assim: nossa, gente, onde que eu vou entrar, né? Para falar disso? Acho que é a primeira vez que eu falo disso em público, né? Assim, sempre foi falado com amigos, mas assim eu acho que é uma questão muito interessante, né, da gente pensar o quanto que é um tema relevante para os nossos tempos aí, né? E muitas das pessoas entrevistadas que são professores, professoras pesquisadoras também têm a sua religiosidade, né? Que eu acho que também é importante os alunos, né, a comunidade compreender isso também, que é compatível, né? Então, igual você falou, então algumas pessoas se sentem mais confortáveis com religião, outras sem, mas a gente sempre consegue compatibilizar e tá tudo bem, né? A gente consegue conviver bem com isso também. Muito bom. Olha só que orgulho colocando você para falar isso em público. Kate, atualmente, agora ou daqui para frente, quais os projetos que você tem desenvolvido no IF? Quais projetos você pretende desenvolver? E para quem está ouvindo a gente que se interesse em participar da sua pesquisa, o que um aluno ou uma aluna precisa saber ou precisa fazer para poder ser orientando ou ser sua orientanda? Então, eu gosto muito de orientar estudantes que gostem de estudar, Adriana, assim, sabe? Claro que eu tenho minhas limitações teóricas, eu não conheço de tudo, né? Assim, mas em muitas coisas eu posso me aventurar baseando nessa possibilidade aí dessa relação de ensino-aprendizagem, que eu acho que a pesquisa ela é fundamental para a gente, né, pensar as possibilidades do ensino-aprendizagem.
Mas, assim, o que eu gosto de pesquisar mesmo é um pouco essa acepção ampla da educação, né? Então, olhando os aspectos dos fundamentos da educação, né? E aí passa pela sociologia da educação, história da educação, filosofia, pela psicologia da educação. Então, assim, são coisas que eu realmente gosto muito de pesquisar, né? Sempre que tem algum trabalho que tem uma ponta sobre isso, eu gosto muito de pesquisar. Pessoalmente, eu quero dar uma certa continuidade para o meu trabalho do doutorado com relação à questão, né, do como reverbera esse contexto, né, da emergência das escolas para as classes trabalhadoras, né, como que ela se desdobra ao longo do século. Formosa é um espaço que me interessa pesquisar por conta da vinda de ordens religiosas francesas, né, dominicanas, então eu tenho interesse de estudar um pouco como que elas vão se acomodando aqui no Brasil, após a expulsão da Europa, né, que muitas dessas ordens elas foram expulsas da França por conta da proibição da escola do clero ministrar, né, qualquer coisa voltada à escola. Então, muitos dessas ordens religiosas, elas migram para a América Latina, e Formosa é um desses casos, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de continuar estudando. Mas, assim, sem grandes preferências, eu estou com algumas orientações muito diversas, assim, bem dentro dessa acepção ampla da educação, e a questão dos estudos de gênero também está dentro dessa acepção ampla da educação, né? Pensando que a gente aprende, né, essa hierarquia de gênero, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva. Isso, né? Eu acho que você perguntou foi só sobre as perspectivas de pesquisa, né? Para ser meu orientanda é só mesmo me convidar aí, assim, se eu tiver vaga, né? E a gente conversar um pouco sobre os projetos aí, mas eu tenho muita vontade de contribuir aí com as pesquisas, né? Tanto do ensino superior como da pós-graduação, então, inclusive do ensino médio, que eu não sou professora do ensino médio, mas hoje eu estou orientando um PIBIC do ensino médio, assim, então eu também estou aberta a discutir com quem é do ensino médio também. Muito bom. E alguma perspectiva de projeto de ensino, projeto de extensão, para além da pesquisa? Atenção que você perguntou, né? Então, eu tenho muita vontade de desenvolver um projeto de extensão, Adriana, mas eu não sei quando vai ser. Uma por conta das nossas demandas de trabalho e outra porque eu preciso disso presencial. Eu tenho muita vontade de trabalhar com alfabetização dos terceirizados do nosso campus e também das pessoas ali do bairro, porque eu acho inadmissível numa instituição de educação, né, assim, que é o Instituto Federal, a gente ainda ter profissionais que são analfabetos, assim, é uma afronta, né? É obsceno a gente conviver com essa realidade. Então, esse é um projeto que eu não sei ainda, eu queria muito ele num formato híbrido de ensino, de extensão, para poder envolver os estudantes da formação pedagógica, né, das licenciaturas, para eles aprenderem a alfabetizar, sabe? É como eu disse para vocês, eu acho que uma das coisas mais desafiantes da atuação docente é a alfabetização, né? Então, eu tinha muita vontade. E a ideia seria trabalhar numa perspectiva de alfabetização científica, né? Trabalhando coisas da vivência. Então, assim, seria a ideia de trabalhar com o jardineiro a partir das vivências do jardineiro. Eu não sei se o jardineiro é analfabeto, né? Mas caso seja, então seria uma possibilidade. Esse é um sonho que eu tenho, ainda vou realizar. É um dos projetos futuros aí que vai tentar um pouco essa integração ensino, projeto de ensino e projeto de extensão. Muito bom. Pode me chamar para esse projeto aí que eu tenho interesse. Bom, diga, Raíssa. Não, eu ia dizer a mesma coisa. Gostei muito, já gostei do projeto. Quando começar, já pode convidar. Opa, já começa a ficar mais animada, hein, com a proposta, porque todas as pessoas que eu chamei falam, não, eu tô muito cheia de coisa. Mas, assim, eu sei que isso não vai entrar no nosso podcast, mas só para falar para vocês, assim, eu acho que seria muito legal trabalhar um projeto integrador, né, dentro de um projeto como esse. Gente, a gente ia crescer muito, assim, como profissional, sabe? A gente ia aprender muito e a gente ia ajudar muitos estudantes
também a ver um outro lado da docência, assim, que às vezes eles não percebem a importância, né? Eu acho muito bacana. Bom, então estamos nos aproximando do fim dessa conversa que foi ótima, uma delícia. E a gente sempre pede, Kate, para a nossa convidada, para o nosso convidado, para dar algumas sugestões no momento cultural, né? Sugestões de filmes, séries, livros, novelas, podcasts que você acha interessante, que você sugira para a gente ir para os nossos ouvintes. Ah, que bacana, Adriana. Eu queria sugerir alguns podcasts que eu acho que são bem interessantes. Um é uma série especial que se chama Praia dos Ossos, que é um podcast, que é uma espécie de série, uma minissérie de podcast, que trata do caso de um assassinato de uma socialite, né, na década de 70, se não me engano, 70, 80. E aí, assim, um pouco, ela vai mostrando como que a defesa, né, daqueles crimes de honra, em algum momento eles valiam como argumento, e depois existiu toda uma mobilização feminista que vai mudando um pouco essa leitura. Então, assim, é um podcast que eu achei fantástico, vale muito a pena ouvir. Tem outros podcasts que eu acho que são muito interessantes, inclusive, Raíssa, para essa questão da maternidade que você fala, né? Assim, tem muitas questões sobre a maternidade, que o podcast chama Calcinha Larga, não sei se vocês já viram falar, que é muito legal. E tem um outro que se chama Mamilos, que é muito legal também, né? E aí o Mamilos é uma discussão de temas variados, né? Então são bem legais. Além desses, né, e olhando um pouco mais para o campo da política, que eu gosto muito de acompanhar, né, temos o Vira Casacas e o Medo e Delírio em Brasília, que são dois podcasts assim, mais descontraídos, mas que trazem, né, uma análise política muito interessante. Agora, livros, eu vou indicar, na verdade, uma editora independente que se chama Tenda de Livros, que tem uma produção muito bacana. Elas, né, na verdade, é a Fernanda Grigolin, que é uma paulistana muito sábia, né, que estuda a questão da mulher no anarquismo, e ela é uma das fundadoras dessa tenda de livros, e ela tem editado alguns livros independentes muito legais, né? Sobretudo das mulheres anarquistas que foram também silenciadas dentro do próprio anarquismo. Então, ela, por um tempo, ela editou um jornal que se chamava Jornal de Borda, e agora ela a tenda de livro vem editando alguns livros, né? O último livro foi sobre a Maria Soares, né? Acho que é Maria Soares, as irmãs Soares, na verdade, desculpa. Então, assim, essas são as minhas indicações. Deem uma fuçadinha lá na tenda de livros, que vocês vão ver muita coisa legal, assim, dessas produções independentes, com umas mulheres muito bacanas que foram silenciadas na história e que estão sendo resgatadas aí por essa produção. Muito bom. Kate, então eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Mais uma vez foi muito bom. Se depender de mim, a gente ficava aqui a tarde inteira conversando. E se você tiver alguma coisa para falar, algumas palavras finais. Então, acho que eu já fiz um pouco a coisa do elogio, né? Eu tô achando essa iniciativa de vocês, assim, fantástica, parabenizar, né, aos idealizadores e as idealizadoras aí, da gente conhecer, né, nossos colegas, conhecer outros profissionais aí que atuam próximos da gente. Então, eu estou muito, como eu disse para vocês, estou muito lisonjeada de estar aqui agora à tarde com vocês, assim, me abrindo, né, abrindo meu coração e vocês me espremendo, né, até sair suco, mas, assim, foi ótimo, né, como você disse, uma delícia bater esse papo com vocês. Não vou esquecer, agora vai ficar registrado aqui no podcast os vários compromissos de vocês também, né? Então é isso, Raíssa e Adriana, muito obrigada pela oportunidade. Depois eu quero saber das entrevistas de vocês também, viu? Que eu também quero ouvir. Um abraço, queridas. Raíssa, também te agradeço mais uma vez pela parceria, pela companhia.
Obrigada pela parceria de novo, a dupla dinâmica, né, Dri? Obrigada, Kate, por ter vindo ao nosso podcast, por ter compartilhado a sua jornada, foi muito interessante e é muito bom, né, ouvir os caminhos que os nossos colegas, né, estão levando e chegaram até aqui. É muito bom ver todo esse percurso. Obrigada. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela audiência também e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.